Olha, na carreira militar, as regras são a base de tudo, né? E hoje a gente vai decodificar duas que são importantíssimas, tiradas direto da legislação. A primeira é: o que fazer quando surge uma decisão que parece injusta? E a segunda, como a antiguidade, que é aquele pilar da hierarquia, é definida de verdade. Pensa só na seguinte situação: um militar recebe uma notificação, um ato administrativo, e aquilo parece prejudicial para a carreira. E aí? O que se faz numa hora dessas? Será que existe um caminho oficial para contestar? A resposta é um grande sim. E o primeiríssimo passo, é claro, conhecer o próprio direito. E aí que entra a lei. A própria legislação já oferece a ferramenta para lidar com essa sensação de injustiça. É o que a gente conhece como o direito de recorrer. E a base de tudo está aqui, olha só, o artigo 6º é super claro. Se um militar se sente prejudicado, lesado de alguma forma, existe o direito de apresentar um recurso direto para o comandante-geral. Mas tem um ponto crucial. A contestação precisa ser justificada. Não é só dizer não gostei, é preciso apresentar os motivos, os porquês. O processo em si é até que bem simples. Primeiro, a pessoa protocola o recurso apresentando todos os argumentos, e depois a autoridade competente, no caso o comandante, tem a responsabilidade de analisar tudo e dar a decisão final sobre o caso. Agora, um ponto de muita, mas muita atenção: os prazos. Porque eles são bem rigorosos, viu? A partir do momento em que o ato é publicado, o relógio começa a correr e são só 5 dias úteis para entrar com o recurso. Depois que o recurso é protocolado, o comandante tem até 20 dias úteis para julgar. O recado aqui é claro: perdeu o prazo, perdeu o direito de contestar. Simples assim. E, para não ter nenhuma dúvida, a lei é bem específica sobre como contar esses dias. Funciona assim: o dia do início, ou seja, o dia em que o ato foi publicado, é excluído da contagem, mas o último dia, o dia final, é incluído. Parece um detalhe pequeno, né? Mas é um detalhe que faz toda a diferença para garantir que o recurso seja aceito e não seja perdido por uma questão técnica. Ok, então o direito de recorrer é uma proteção importante na carreira, mas e a progressão? O que define a ordem das coisas? Isso nos leva direto para outro pilar fundamental: a antiguidade. A pergunta é: como se define quem é mais antigo quando dois militares têm exatamente o mesmo posto ou a mesma graduação? Então, bora lá decifrar essas regras da antiguidade. E como a gente vai ver, não é só uma questão de quem chegou primeiro. Existe toda uma lógica, uma hierarquia de critérios bem definida por trás disso. Para começar, o que é antiguidade, afinal? Bom, de forma bem direta, é o critério que estabelece a ordem, a precedência hierárquica entre militares que são pares, que têm o mesmo posto. É basicamente o que define quem é mais antigo. E isso, claro, tem um impacto enorme em promoções e em várias outras oportunidades na carreira. Certo, mas como isso funciona na prática? A lei estabelece uma espécie de cascata de critérios de desempate. Funciona assim. Primeiro, se olha o tempo no posto ou graduação atual. Deu empate? Ok, vamos para o próximo critério: o tempo no posto anterior. Empatou de novo? Vai descendo para o anterior e assim por diante. Se por um acaso, depois de passar por todos os postos, o empate continuar, aí o critério final, o último recurso, é a idade. Quem for mais velho é mais antigo. Olha só esse exemplo que deixa tudo bem claro. Temos o militar A e o militar B. No posto atual, os dois têm 2 anos. Empate técnico. Então a gente vai para o critério de desempate, que é o tempo no posto anterior. Aí a gente vê que o militar A tem 4 anos, enquanto o militar B tem 3. Pronto, fim da discussão. O militar A é considerado mais antigo. Ok, legal. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? E naquele cenário super comum de uma turma inteira que se forma e é promovida no mesmíssimo dia, como é que se define a antiguidade entre eles? Todas essas regras que a gente viu até agora simplesmente não resolvem essa situação. Pois é, e é exatamente para resolver isso que existe uma regra, que é talvez a mais poderosa de todas. Um critério que se sobrepõe a tudo que a gente viu, mas numa situação bem específica e, olha, muito importante. E a regra de ouro é essa aqui. Está no artigo 7º, inciso 3º. Ele diz que a antiguidade dos militares que concluem cursos de formação ou habilitação é definida pela colocação final no curso. Ou seja, quem teve a melhor nota, o melhor desempenho geral, vira o número 1, o mais antigo daquela turma inteira. A implicação disso é:
Gigantesca. Pensa bem, isso significa que o desempenho no curso de formação não define só se a pessoa vai se formar ou não. Ele estabelece a posição hierárquica daquele militar em relação a todos os colegas de turma pelo resto da carreira. Uma nota, a classificação final pode definir décadas de precedência. É algo muito, muito sério. Então, vamos recapitular os pontos-chave de hoje. Primeiro, existe o direito de recorrer de atos administrativos, e o prazo para isso é curto, 5 dias úteis. Segundo, a antiguidade não é aleatória, ela segue uma hierarquia bem clara de regras de desempate. E terceiro, e talvez o ponto mais impactante de todos, a classificação final no curso de formação é o critério definitivo que organiza a antiguidade de toda uma turma, com efeitos que duram a carreira inteira. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Conhecer essas regras a fundo não é só sobre entender burocracia. É sobre ter em mãos as ferramentas certas para navegar na carreira, para garantir que direitos e posições sejam sempre respeitados. No fim das contas, o conhecimento aqui é realmente poder.